Graça e paz, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Desde já nós agradecemos, como pastor, agradeço pelo cuidado com as minhas ovelhas, agradeço pela oportunidade, confiança do pastor em permitir que eu assumisse esse púlpito nesses momentos. Agradeço pela estadia que prepararam para mim e para a Vanessa. Agradeço porque vocês foram atenciosos conosco. É um prazer estar aqui com vocês e em nome da igreja, em nome da juventude, nós agradecemos a vocês e reconhecemos que o Senhor está nesse lugar, na vida de vocês, trabalhou através de vocês e vocês agora vão ter a oportunidade de dar continuidade a isso. Foi uma largada, foi um começo, mas agora vem a vida como ela é. Por isso que é importante estarmos sempre lembrados de que, jovens, vocês já venceram o maligno. Vocês já venceram. E agora é a hora de vocês experimentarem tudo aquilo que o Senhor falou para vocês nesses 2 dias, nas palestras, nas experiências que vocês tiveram. Agora é a hora de arregaçar a manga, de colocar a mão no arado, dizer: Senhor, nós confiamos no teu chamado e vamos em frente, porque entendemos que tu estás nos colocando em um contexto para que haja mudança. Então, irmãos, vocês agora têm esse trabalho de responder o chamado, mas também de dar continuidade a essa obra. O trabalho de Deus não pode parar, a obra do Senhor, ela não pode estagnar. E vocês, jovens, já venceram o maligno. Vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, em 1 João, capítulo 2. Quanto tempo eu tenho, pastor? Ok. Primeira João, capítulo 2. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua palavra. Hoje à noite eu quero dar um destaque a essa expressão, tua palavra, conforme a tua palavra. A vida cristã como resultado da rendição. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua palavra. A vida cristã como resultado da rendição. Vamos orar um instante? Pai, nós te agradecemos porque tu estás à frente de todas as coisas. Tu és o soberano, tu és maravilhoso. Tu tens surpreendido, Senhor, os teus servos a cada dia. Muito obrigado, Pai, porque tu falaste conosco durante todos esses momentos aqui. E confiamos que hoje ainda tu tens algo para nos dizer. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para vermos as maravilhas que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Conforme a tua palavra. Nós vamos ler daqui a pouco uma parte do capítulo 2. Mas antes nós vamos fazer uma definição, mais ou menos, entre submissão e rendição. Quem assiste, quem gosta de MMA, aquelas lutas lá nos octógonos, conhece mais ou menos esse termo submissão, em que aqueles 2 homens que estão lutando, o objetivo dele é sobrepujar o seu oponente. Apesar de ser um esporte violento, ser sangrento em muitos momentos, o objetivo do esporte não é esse, mas é vencer, é dominar o seu oponente. Então existe ali entre os dois uma luta, uma batalha, e que tem como objetivo
aquele que tem melhor condicionamento, aquele que conhece as melhores técnicas, ele vence o seu adversário, em muitas vezes, através da submissão. Ele consegue dominar, ele consegue imobilizar o seu adversário, ao ponto dele não conseguir mais lutar. E aí ele se submete. Ele bate 3 vezes, o juiz interfere e acaba a luta, e aquele que conseguiu submeter o seu adversário é o campeão. Submissão, existe uma luta, mas alguém é vencido. Existe uma resistência. Existe eu não desisto até você me dominar, de um jeito ou de outro, seja pelo nocaute ou seja pela submissão. Mas a palavra de Deus, ela tem uma proposta diferente para a gente. A palavra de Deus, ela fala a respeito de rendição. Rendição é quando não existe luta, e sim a entrega de si mesmo. A gente conhece muito quando um policial encontra um bandido e ele diz: renda-se, mãos ao alto. E quando o bandido entende que ele não tem como vencer, ele levanta as mãos, ele solta a arma, o policial manda ele deitar no chão, bota a mão para trás. A gente vê muito isso em filme, às vezes em jornais. Existe uma rendição, ou seja, eu não vou lutar, eu me rendo. Eu entendo que eu já fui dominado, eu entendo que você é mais forte do que eu entendo que eu não tenho condições de combater com você. Você não precisa me submeter, eu já me rendo. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela é um resultado dessa rendição. Quando o homem tenta lutar com Deus, ele é submetido. Deus é o soberano, Deus é o Senhor. Deus agora o dobra. Assim como o Senhor fez com Jacó, lá no Val de Jaboque. A ideia que é passada, quando o Senhor toca a coxa de Jacó, é porque nas pernas, nessa ligação entre a coxa e a cintura, representava a resistência, representava a força, representava tudo aquilo que o homem acredita, o que faz com que ele permaneça de pé, forte, firme. É essa ligação entre a coxa e a cintura, esse músculo aqui. Então, os estudiosos dizem que foi aqui que Jacó foi tocado. As convicções de Jacó se quebraram e agora Jacó carrega essa marca para onde ele for, para se lembrar que ele foi submetido pelo Senhor, porque ele não se rendeu. E agora tu és Israel. O Senhor vence no final, sempre. Então, em compreensão a isso, a palavra de Deus, ela vai sugerir uma rendição. Você pode até lutar, você tem o direito de espernear, mas você não vai vencer no final. Você não vai vencer o Senhor. Então o melhor é você ganhar tempo e se render a Ele, parar de lutar, desistir e entregar a Ele a sua própria vida. Quando nos rendemos, nós abaixamos as nossas armas e defesas e nos submetemos ao Senhor. Senhor, eu não vou mais lutar contigo. Eu não vou mais executar nenhuma resistência. Antes de ser submetido, eu vou me render. Eu vou me entregar a Ti. Eu vou abrir mão de todas as coisas. Abandonamos as coisas do mundo quando nos rendemos ao Senhor. Nós vimos isso hoje pela manhã, nesse mesmo texto. Nós deixamos de ser inimigos de Deus, porque enquanto eu estou lutando, enquanto eu não me rendo, enquanto o Senhor ainda não me submeteu, eu estou resistindo a Ele, eu estou enfrentando, se é que eu consigo enfrentá-lo, mas a minha vontade, ela está resistente, eu estou firme, eu estou segurando a ação de Deus na minha vida, eu posso impedi-la por um tempo.
No momento em que eu me rendo, em que eu abaixo a guarda, eu deixo de ser inimigo de Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz. Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Nesse momento, eu viro de posição, eu mudo de posição. O Senhor agora não é mais algo a que eu resisto, mas algo a que eu me entrego, e agora eu vou na direção que Ele tem para mim. Isso me faz filho de Deus. Eu deixo de resistir ao Senhor. Agora eu passo a viver ao lado de Deus. Para onde Ele vai, eu vou. O lado que Ele me direciona, eu vou. O que Ele quer, eu quero também. Essa é a vontade do Pai para mim. A rendição vai fazer com que eu me aproxime de Deus, que eu me torne filho de Deus. A vida cristã, ela é baseada na rendição. Quanto mais eu me rendo, mais o Espírito de Deus trabalha em mim, mais eu tenho fruto do Espírito Santo. Quanto mais eu aceito a mão de Deus sobre mim, mais próximo eu ando com Ele. E nós vamos ler agora o capítulo 2 de 1 João. E nós vamos ver o que acontece quando a minha vida está rendida diante de Deus. A vida cristã que respondeu ao chamado, ela precisa se render, ela precisa se calar, ela precisa aceitar. Uma coisa que nós temos conversado com os homens lá na igreja, é quando Jesus se refere a Ele mesmo como manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E essa expressão manso é muito interessante, porque ela tem a ver com o cavalo que aceita o domínio, que aceita o controle daquele que está acima dele. A expressão que Jesus usa puxa para isso, como um animal que foi domesticado, que não tem resistência, que já está rendido. E para onde ele vai sempre dizendo sim, sim. É assim que o cavalo anda. Ele aceita o jugo sobre ele, ele aceita o direcionamento sobre ele, e ele vai sempre dizendo sim. Essa é uma vida rendida, é uma vida que se entregou ao Senhor, é uma vida que não resiste ao jugo que é colocado sobre ele. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vai dizer: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Vamos parar aqui um instante. O que acontece quando eu deixo de resistir ao Senhor? O que acontece quando eu entrego a minha vida a Ele? O que acontece quando eu digo sim àquilo que Ele tem para a minha vida? A primeira coisa que o texto vem nos mostrar é que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Perceba o tamanho desse A, de advogado. Não é qualquer um advogado, não é um bom advogado, é o advogado. É aquele que nos defende, é aquele que nos ajuda, é aquele que vai diante do próprio Deus. E às vezes eu me pego pensando em Jesus fazendo isso por mim. Como será que Jesus advoga em minha causa? Será que Jesus fala do quanto é difícil ser um ser humano?
Será que Jesus fala a respeito da falta de dinheiro? Será que Jesus fala a respeito da força do pecado dentro de nós? Será que Jesus fala da nossa fraqueza em permanecermos firmes? Eu me pego pensando às vezes, como Jesus advoga diante do Pai, a respeito da igreja, a respeito dos cristãos. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, o próprio Jesus Cristo faz menção do meu nome, do seu nome. Isso vem por causa da rendição. Pai, Ele não luta. Pai, Ele não rejeita. Pai, Ele está disposto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas Ele não se preparou o suficiente. Ele se rendeu, Ele aceitou a Tua palavra, a Tua vontade. Mas, Senhor, o ser humano, ele é incompleto, ele é imperfeito. Vamos dar mais um tempo. Retém a tua ira, retém a tua mão. Jesus está no assento de misericórdia, Jesus está cuidando de nós. E talvez alguém pergunte, por que no Antigo Testamento o cara morria fulminado na hora, mas hoje não acontece? É por causa da graça de Jesus, que segura a mão de Deus, que quer descer a ira de Deus. Jesus está ali intercedendo por nós. Aquele que se rende à vontade do Pai, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, e que nos justifica. A segunda coisa, o versículo 2, vai dizer que Ele, Jesus, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados. Talvez você se pergunte o que é que significa isso, propiciação pelos nossos pecados. Era um sacrifício que era feito para afastar a ira divina. Sacrifício de propiciação. É um sacrifício que pede a misericórdia de Deus. Senhor, Tu estás certo. Senhor, Tu não erras. E se Tu me esmagar agora, o Senhor está certo. Mas eu quero oferecer esse sacrifício em propiciação a mim. Quero Te pedir a Tua misericórdia, quero pedir que o Senhor me dê mais um tempo para eu lutar contra isso. Para eu Te buscar mais, para o Teu Santo Espírito atuar em mim. A vida que se rende, ela não somente diz sim ao Senhor, mas ela afirma também, eu pequei, eu sou fraco. Eu estou rendido, Senhor, diante de Ti, não adianta eu me justificar. Eu confesso o meu pecado, eu sou culpado. Eu confesso o meu pecado, eu digo as minhas intenções. Eu confesso o meu pecado. Eu não tento me justificar, eu não tento botar a culpa em outro. Sou eu, fui eu, a culpa é minha. Mas Jesus é a nossa propiciação. E propiciação significa que Deus está disposto, inclinado a oferecer perdão. Aquele que se rende, ele tem em Jesus não só um advogado que fala a nosso respeito, que trabalha a nosso respeito, que conversa com o Pai a nosso respeito, mas não só isso. Ele consegue fazer agora com que Deus se incline a nos oferecer perdão. Que Deus esteja disposto a nos perdoar. Uma vida rendida, ela tem essa inclinação do Pai para perdoar o pecado. Não é como alguém que está sempre lutando, resistindo, querendo vencer de todo jeito, aquele que é invencível. Esse encontra a resistência, esse encontra a força de Deus, esse vai ser submetido pelo Senhor. E aí é quando dizem que quando não é pelo amor, é pela dor. Ele é submisso.
O Senhor o torce até que ele assuma que ele não consegue vencer. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos rendemos, quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, Deus se torna disposto a nos perdoar os pecados. Isso deveria ser um momento de muita alegria. Deveria ser um momento de gratidão eterna. Porque um pecado só fez com que Adão e Eva saíssem do Éden. Um pecado só. E nós não vamos entrar no céu com pecado nenhum. Veja o quanto a ação de Jesus é importante para nós, como um advogado e como sacrifício que afasta a ira divina. É a ação de Jesus que nos protege. No momento em que você se rende, no momento em que você abandona as possibilidades de batalha, no momento em que você solta as suas armas, aí começa o verdadeiro confronto. Aí começa o que realmente faz com que muitas vezes a gente tome o passo de decisão, mas a gente não permanece nessa postura. É nessa hora que começam as situações que fazem com que a gente desista. Nós falamos sobre isso, em que é tão difícil ser crente, que é mais fácil eu ir me afastando do que Deus quer para mim. É tão difícil essa batalha, é tão difícil resistir a isso, que eu começo agora a me render às dificuldades. Eu não vou nem lutar, porque realmente esse negócio de crente é difícil. Eu não vou nem lutar, porque lutar contra o diabo é complicado. Eu não vou nem lutar, eu começo agora a me render, não ao Senhor, mas me render às dificuldades, me render à pressão que é feita pelo inimigo. É nessa hora que nós começamos o confronto que nós já vencemos. É nessa hora que aparece o versículo 14, parte B. Eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Eu vos escrevi porque a obra já está completa, não é algo que vai acontecer no futuro. No grego, esse momento aqui tem a ver com uma ação perfeita. Já foi executado, vocês já venceram. Não é algo que vai acontecer quando Jesus voltar, não é algo que vai acontecer quando o diabo for preso e lançado no lago que arde como fogo e enxofre. Não é o momento em que você está no céu, não, é aqui. Perceba que está no passado porque já aconteceu e você ainda está aqui. Então é para esse momento que você se alegra e diz assim: eu já venci Satanás. O Senhor venceu e me deu a vitória. É nessa hora que começa o confronto com alguém que já está vencido. Mas por que eu me rendo? Se ele já perdeu, se ele já está vencido, se a palavra diz que eu já venci o maligno, por que eu me rendo a ele? Porque eu não conheço o Senhor suficiente. Conforme a tua palavra, porque eu não me rendi suficiente naquela área, e o meu inimigo sabe os meus pontos fracos, o meu inimigo sabe onde atacar. Conforme a tua palavra eu já venci, então eu preciso colocar em prática o que a palavra me diz. Eu preciso colocar em prática aquilo que Jesus me mostrou. Por isso que João nos lembra que em qualquer situação, seja lá o que você estiver vivendo, o contexto em que você está inserido, a dificuldade que se levantou contra você, João vai lembrar para mim e a você que a melhor defesa
é lembrar quem nós somos e o que Jesus fez por mim e por você. A melhor defesa é você não esquecer que você agora está do lado de Deus, que você se rendeu e que Deus agora está usando você e que o diabo está derrotado. Amém, irmãos? Essa é a melhor defesa, é você não tirar isso de dentro de você nunca mais. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu objetivo. E Satanás, você já está derrotado. Eu sei o que Jesus fez por mim. Eu conheço o meu Jesus. Ele não brincou comigo, não foi por acaso que ele morreu. Ele morreu para que nesse momento em que eu estou inserido, eu tenha força, através da sua palavra, para resistir. Ele morreu para que agora eu tivesse condições de erguer a minha bandeira e dizer a vitória do Senhor. Meu inimigo já está derrotado. Minha mãe sempre diz, ele levanta para cair. Às vezes eu ligo e digo, mãe, está difícil o negócio aqui. Mãe, a situação está complicada. Mãe, ela diz, olha meu filho, o inimigo se levanta para cair. E aí eu olho para o chão e ele já não tem mais onde está apoiado. Ele já não tem mais base para vencer. A não ser que eu não me renda ao Senhor. A não ser que eu permaneça lutando contra Deus, eu mudo de lado de novo, e agora eu vou resistir ao Senhor, e agora eu vou lutar contra Ele. Me apeguei às coisas do mundo novamente. O Senhor tem grandes coisas para mim e para a sua vida, irmãos. Basta você se render. Basta você viver a vida cristã como resultado da rendição. Basta você dizer, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua palavra. Porque é a palavra de Deus que nos molda. É a palavra de Deus que diz como as coisas são. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Qual é a continuação, quem lembra? Não, o pessoal de Bimirim não vale não. Quem lembra a continuação? Segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que tem operado em mim? Se for o poder de Deus, o poder da oração, o poder da sua palavra, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas se é o poder do mundo, se é o poder da mentira, se é o poder da duplicidade, se é o poder do ânimo doble, como fala em Tiago, Deus não vai ser suficientemente. Ele é, mas na minha vida Ele não tem condições de exercer esse poder. Pelo poder que em nós opera, conforme a tua palavra. Se não for assim, eu vou ficar repetindo e não sai do lugar. A melhor defesa é lembrar quem nós somos e o que Jesus fez. A melhor defesa é lembrar que fomos chamados por Deus. Quando a situação apertar, quando as coisas não ficarem mais tão boas, quando a tempestade começar a jogar água dentro do barco, lembrem-se, quem botou você dentro do barco? Está ali, deitado. É interessante a gente perceber que Jesus estava deitado no lugar da direção do barco. No lugar onde se dirige o barco. Então ninguém conseguia chegar lá porque já tinha alguém ali dirigindo o barco. Mas espera aí, quem me colocou aqui no barco? Foi o próprio Jesus. Filipenses 2,15, se você puder abrir.
vai dizer, versículo 14 e 15: fazei todas essas coisas, ou todas as coisas, sem queixas e nem discórdias, sem resistência, em rendição, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como estrelas no mundo, para que você brilhe no meio da escuridão, para que você revele a luz de Jesus que está em você. Você tem um chamado, e o seu chamado é para fazer a diferença onde você está. Não é o contrário. Não foi você quem chamou Deus para fazer a diferença onde você está, mas Deus chamou você lá onde você está para fazer a diferença naquele lugar. Como filhos de Deus. A melhor defesa é você saber que tem um chamado. A melhor defesa é você saber que com você está o Emanuel. A tradução de Emanuel todo mundo conhece, Deus conosco, mas o que é que significa Deus conosco? O que é que significa Emanuel? Ah, meu irmão, aquele que está comigo não perde batalhas. Ele é o Emanuel, eu estou convosco. Quem pode resistir ao Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? A melhor defesa é você saber que Emanuel está com você. A melhor defesa é você saber que em você existe o selo de Emanuel. A marca da promessa, o Espírito Santo está em você. Foi Ele quem me chamou, foi Ele que me colocou nesse barco. E se o barco for afundar, Ele não vai ficar dentro do barco. Ele vai sair andando, e Ele vai me chamar, igual fez com Pedro: vem comigo, vem comigo. Por que Pedro afundou? Porque Jesus não estava afundando. Pedro não duvidou de Jesus. Pedro duvidou que ele conseguia fazer o que Jesus estava fazendo pela palavra de Deus. Eu não consigo fazer o que Jesus está fazendo. Mesmo Jesus tendo dito: vem Pedro, anda comigo. A palavra tem poder, a palavra de Jesus tem poder. A palavra estava atuando. O que fez Pedro afundar, se Jesus não estava afundando, foi porque Pedro duvidou que conseguia continuar fazendo o que Jesus disse para ele fazer. Quando você duvida do seu chamado, você começa a afundar. Não é Jesus quem está afundando. É porque você duvidou que Jesus colocou você ali. Você começa a se render. Você começa a aceitar a força contra você. Você começa a aceitar que o inimigo que estava derrotado ainda tem força para lhe vencer. Você começa a aceitar que as coisas começam a andar agora na direção contrária. Até chegar ao ponto em que você fica com raiva de Deus. Porque Deus não fez nada, porque Deus não impediu. E agora você começa a resistir a Deus. É como voltar ao filme, em que você começa resistindo, depois você se rende, e Deus usa você para vencer o maligno. Aí o filme começa a voltar, o maligno se levanta, você começa a andar para trás e agora começa a resistir a Deus. Muitos de nós fazemos isso, porque duvidamos que Jesus nos chamou. A melhor defesa é lembrar que os seus pecados foram perdoados. Porque enquanto está deitado ali, derrotado, o inimigo ainda tenta jogar uns dardos inflamados. O inimigo ainda vai olhar para você e vai dizer: ah, você acha que você é bonzinho agora que você é crente, agora que você está na igreja, agora que você canta no louvor, agora que você dirige culto, só porque você dá o dízimo, você acha que Deus esqueceu do seu pecado? Aí ele vai dizer assim: você sente que você está perdoado?
Pessoalmente, a minha resposta é não. Eu não sinto que eu estou perdoado, mas eu sei que eu estou perdoado. Eu não preciso sentir, porque é pela fé, e a fé não se vê e nem se toca e nem se sente. Não é porque eu me arrepio, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ah, Satanás, você já está derrotado. Você não vai me pegar nessa. Eu não duvido do que o Senhor fez na minha vida. Eu não duvido do chamado dele. Eu não duvido que ele está me conduzindo nessa direção. Nós já somos vencedores. O seu chamado, ele tem condições de ser concluído com perfeição. Basta você se render cada vez mais. Basta você se entregar cada vez mais. Basta você parar de lutar contra o Senhor. A melhor defesa é lembrar que você conhece aquele que é desde o princípio. Você conhece Jesus. Na hora em que a resistência levanta, você vai dizer o quê? A si mesmo. Eu conheço Jesus. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele me chamou. É dizer a você mesmo: eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eu vou resistir a Ele. Eu vou erguer o escudo da fé para me proteger dos seus dardos. Eu vou usar a espada do Espírito para vencê-lo, que é a palavra de Deus. Você conhece aquele que é desde o princípio. A melhor defesa é lembrar que você tem força para enfrentar e vencer o maligno em Jesus, conforme a palavra dele. Porque a regra não pode ser as regras de Satanás. As regras do combate não podem ser as regras do inimigo, porque ele é expert nessas regras. Você vai entrar em um octógono desarmado, descalço, para lutar na lama, um terreno em que ele consegue caminhar com segurança. Um terreno em que ele consegue usar as armas, porque são dele, e as armas vão obedecer a ele e não a você. Então ele começa agora a lhe massacrar. Ele começa agora a lhe espancar, ele começa agora a lhe vencer, e você começa a recuar e se encolher e vai se abaixando, e ele não vai parar de bater, até que a sua boca esteja sangrando, você no chão, e ele vai estar chutando lama na sua boca. E aí, quando você está com aquela situação bem complicada, sentindo o gosto de sangue, mastigando a areia, aí você vai lembrar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você entrar no ringue com o diabo, pelas armas do diabo, você vai ser derrotado. O seu chamado vai ser frustrado, porque agora você está lutando e está parecendo com o seu inimigo. Mas no momento em que você se rende, e você diz: Senhor, eu não vou fazer do jeito que ele faz. Eu não vou mais enganar para conseguir o que eu quero. Eu não vou mais mentir para escapar das consequências. Eu vou fazer o certo para evitar as más consequências. Aí as armas são da luz. Aí o Senhor te faz vencedor. Na verdade, quem entra no ringue é Jesus. E quando Jesus entra, tudo muda. Todas as artimanhas de Satanás são derrotadas. Todo o intento dele cai por terra, ele não consegue resistir, é ele agora quem é submetido. O Senhor te dá forças para vencer o maligno. O Senhor te dá forças para levantar de madrugada e se ajoelhar para orar. O Senhor te dá forças para lembrar da palavra dele e expressar isso em palavras. Eu tenho um chamado. O Senhor que me chamou, que me colocou aqui. Satanás, já estás derrotado. O Senhor já te venceu e me garantiu a vitória. Amanhã eu vou resistir a isso. Amanhã eu vou resistir ao que você está levantando. Amanhã eu vou resistir às suas propostas. Eu vou resistir ao seu agir.
Amanhã eu vou cumprir o meu chamado mais uma vez, de brilhar no meio das trevas e mostrar que Jesus é Senhor. E você sai agora de casa confiante em Cristo, no poder de Jesus, o poder que atua em você. E aí Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando você se arma com a armadura do Senhor, com as armas do Espírito, você vai estar pronto para a batalha, mas quem vai na frente é o próprio Deus. E aí quando você chega no trabalho, aquela pessoa que estava lá querendo atormentar você, ela vai estar calada. Não vamos ter misericórdia, não vamos demitir o cara não, mas ele vai estar calado ali no canto dele. E não vou nem falar hoje. Aconteceu alguma coisa comigo que eu não sei o que fazer. Vai trabalhar caladinho e você lá, ó, todo armado. Estou pronto. Estou com Emanuel. Não perde batalhas. Estou pronto. Aí o Senhor vai dizer: não, filho, eu já venci por você. Que bom que você está pronto. É isso que eu espero de você. Mas eu já venci a batalha. E aí no outro dia, tudo de novo, e você vai pronto. E o Senhor vence a batalha. A nossa vida deve ser um resultado à submissão de Deus, a rendição ao Senhor. E para encerrar, irmãos, eu quero deixar uma palavra para vocês. Que representa o meu chamado. E acreditem, quando eu leio isso aqui, eu recebo do Senhor uma coragem, recebo do Senhor uma força para fazer o que a palavra dele me diz. Isso tem dado um resultado do jeito que está escrito. Isso tem feito com que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e na vida dos outros, assim como foi com José, que estávamos falando ontem, em que José ensinava também a verdade aos que estavam ao seu redor lá no Egito. 2 Coríntios capítulo 9, e é um texto muito conhecido em relação a dízimos e ofertas, mas eu tenho para a minha vida como uma ação de fé, uma ação deliberada de confiar em Deus, mesmo quando tudo está contra mim. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Você vai contribuir com o reino, entregando a sua vida ao Senhor. Você vai determinar no seu coração que você vai entregar a sua vida a Deus, que você vai se render, que você vai dizer sim, e você vai fazer isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, a sua medida de fé que o Senhor lhe dá, a sua, quanto você confia no Senhor, a sua confiança no Senhor. Você vai dizer a Deus o quanto você vai se entregar, e pelo que você vai viver até o final dos seus dias. E Deus é poderoso, versículo 8, para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Não importa onde você está, não importa o seu contexto, não importam as dificuldades, pela graça de Deus, você vai ter força para completar
o seu chamado. Você vai estar pronto sempre, tendo sempre em tudo o suficiente para que você transborde em toda boa obra, conforme a tua palavra. Usa-me conforme a tua palavra. Usa-me, Senhor, dessa maneira aqui. É por isso que eu me rendo, é por isso que eu me prostro, para que a palavra de Deus se cumpra em mim. E ele vai dizer, versículo 9: conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. O seu chamado não é brincadeira, o seu chamado é real, e o Senhor quer fazer uma grande obra através de você, desde que você se renda, desde que você abaixe as guardas, desde que você se prostre diante do Senhor. A promessa é essa. Não vai faltar forças para você, não vai faltar condições de fazer o certo. E em tudo, versículo 11, sereis enriquecidos para seres generosos. Deus vai te dar para você dar a outro. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando do agir de Deus na sua vida, para que você brilhe nas trevas e dessa maneira você também passe para outro. Não estamos pregando prosperidade, estamos pregando a palavra de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Versículo 11: e em tudo sereis enriquecidos para seres sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a quem? Para Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer glórias a Deus. O seu chamado é para glorificar a Deus, não é para você. Não é para você se sentir bem, se sentir melhor, é para que Deus seja glorificado, para que o reino de Deus esteja aqui entre nós. Amém, irmãos? Amém. É dessa maneira que nós abandonamos o nosso orgulho, é dessa maneira que nós abandonamos a nossa soberba, é dessa maneira que nós nos rendemos, porque a glória não é mais sua, é do Senhor, porque a força não é sua, é do Senhor, porque o poder que aperfeiçoa não é seu, é do Senhor. E aí você diz, como é bom não depender de mim, como é bom abrir os braços e me deixar ser levado pelo Senhor para onde Ele quer. Versículo 12: porque o ministrar dessa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Você vai suprir a necessidade das pessoas, não de forma financeira, talvez até Deus te dê para você dar ao outro, mas o seu chamado vai suprir a necessidade das pessoas, para que elas adorem a Deus. Versículo 13: ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. É uma entrega total, completa, rendição. Eu não vou resistir, eu não vou te dizer o que fazer, eu não vou reclamar do que tu queres para mim, eu só quero ser usado. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua palavra. Não segundo as minhas vontades, não conforme o meu desejo, a minha alegria, mas para a tua glória, para que o teu nome seja reconhecido. Ainda que eu tenha que sofrer,
ainda que eu tenha que pagar o preço. Porque as leves e momentâneas, o quê? Tribulações não se comparam à glória que está por ser revelada. Tudo isso vai passar, irmão. Tudo isso vai acabar. Versículo 14. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Não é a gracinha de Deus, não é o favorzinho de Deus, é a extraordinária graça de Deus que vos foi concedida, porque é desejo de Deus que o plano dele se cumpra na sua vida. Do que você precisa? Estava lá o cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus chega perto dele: o que queres que eu te faça? Será que não era lógico que o homem era cego e ele queria ver? Mas Jesus diz a ele o quê? O que tu queres que eu te faça? Você crê nisso? Você confia em mim que eu posso fazer? E ele vai dizer: renda-se, submeta-se a mim, faça a minha vontade. E a extraordinária graça de Deus vai atuar em você, para que você cumpra o seu chamado, para que você cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você não fique pelo caminho sentado com a poeira das pessoas que estão passando pelo caminho que é Jesus. Graças a Deus pelo seu dom inexprimível. Graças a Deus por aquilo que não temos como agradecer. Graças a Deus por aquilo que não temos como afirmar, no sentido de colocar em palavras. Grande Deus, maravilhoso Deus, é inexprimível. É quando você simplesmente se cala e o Espírito Santo sonda o seu coração e leva a Deus as palavras que você não consegue exprimir. Aí é adoração. Aí você deu a Deus o que Ele quer. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus não é você dar o seu carro a Ele, não é você dar a sua casa. Adorar a Deus não é você tirar todo o dinheiro da sua carteira e depositar no gasofilácio. Adorar a Deus é dar a Ele o que Ele pede. O que é que Deus está te pedindo hoje? Renda-se. Renda-se. Entregue-se a mim. Deixe que eu seja o seu Deus. Deixe que eu lhe guie. Deixe que eu faça a diferença na sua vida. Deixe que eu seja Emanuel. Deixe que meu poder atue em você. Deixe que eu opere na sua vida. Deixe que eu seja o seu Deus. Deixa eu te usar. Eu quero perguntar se algum dos que estavam no congresso tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Talvez alguns dos que estavam aqui ainda não conhecessem a Jesus. E agora Jesus se revelou de uma maneira impressionante. E você tem o desejo que a sua boca seja purificada, como aconteceu lá em Isaías capítulo 6, nós falamos ontem. Que o Senhor toque em você. Você percebeu que é impuro e habita no meio de um povo de lábios impuros. E aí você quer que o Senhor te restaure, o Senhor te abençoe, o Senhor te tire dessa condição. Faça um sinal com a mão, levantando as mãos, aceite Jesus. Você que está nos visitando, que entendeu que existe uma vida melhor para você, que existe algo realmente vivo e eficaz.
para a sua vida. E você também quer entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal. E eu quero esse Jesus, eu quero esse Emanuel, eu quero Deus conosco, eu quero experimentar todo esse poder, toda essa grandeza. Eu quero que o Espírito Santo venha habitar em mim, eu quero resistir, eu quero... Amém. Vem aqui. Glória a Deus. Alguns dos que estavam no congresso, que ouviram tantas coisas, alguém quer dizer sim a Jesus para manter o compromisso? Eu quero manter o meu compromisso. Eu não vou olhar para trás, eu vou seguir em frente agora, Jesus. Me concede o teu poder, me concede a tua palavra, me concede a graça impressionante, inexprimível, extraordinária. Alguém quer dizer sim a Jesus, dizer sim ao seu chamado? Porque você já entendeu que Jesus salva, você já entregou a sua vida a Ele. Mas agora você quer parar de resistir, você quer se render a Jesus. Alguém? É só vir aqui à frente. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês que disseram sim ao chamado, amém. Quem mais quiser vir, pode vir. Glória a Deus. Olhem para mim agora, vocês que disseram sim ao chamado. Vocês têm a responsabilidade na vida de vocês de abençoar essas vidas. Esse é o chamado de vocês, esse é o sim de vocês. Representarem Jesus para esses aqui que estão aceitando Jesus. O Senhor derrama poder sobre a vida de vocês, enquanto vocês se rendem. E podem acreditar que hoje, nesse momento, todo o poder da palavra de Deus está sobre vocês. Porque ela é de vocês. Ela é para vocês, que conhecem ao Senhor e que dizem sim a Ele. Vocês que estão chegando agora, aceitou Jesus ou está dizendo sim ao chamado? Está aceitando o chamado, pronto. Vocês que estão chegando agora, como é teu nome? Gabriela, Rafael e Mauro. Paulo, vocês que estão chegando agora, olhem para eles. Olhem para o pastor de vocês. As pessoas dizem, não olhem para o homem, porque o homem é falho. Todos nós somos. Mas existem homens que estão aqui para fazer a vontade de Deus. São esses homens que permanecem firmes e fiéis, em que Deus vai olhar e vai dizer para vocês, sigam eles. Eles são falhos, eles tropeçam, eles caem, mas eles são representantes de Deus aqui na terra. Enquanto eles estiverem dizendo sim, sigam os passos deles. Eles vão levar vocês para perto de Jesus cada vez mais. Admirem esses homens, essas meninas, essas mulheres, quando orarem, quando se ajoelharem, quando estiverem aqui à frente. É uma responsabilidade que todo crente tem, de apresentar Jesus aos outros. Isso não é obrigação somente do pastor, mas de todos os que dizem sim ao chamado. Sejam imitadores do pastor de vocês. Desejem a palavra como ele sabe a palavra. Desejem falar como ele fala. Desejem seguir ele, porque ele foi chamado por Jesus. E a função dele é fazer com que vocês conheçam Jesus cada vez mais próximo dele. Ouçam o que o homem de Deus diz e vocês vão ser abençoados. Vamos orar? Se mais alguém quiser aceitar Jesus, se mais alguém quiser voltar para Jesus, se mais alguém quiser dizer sim a Jesus, depois do culto, procure alguém aqui da igreja, alguém que está com a camisa do congresso. Nós de Bimirim estamos indo embora, mas fale com ele assim, olha, me leva lá para o pastor, eu quero
dizer ao pastor que eu aceito Jesus. Eu quero dizer sim. Na hora eu fiquei com vergonha, qualquer outra coisa, mas eu quero me render, eu quero estar com Jesus. Pede ao pastor para orar por mim. Vamos todos ficar de pé? Logo após eu vou passar a palavra para o dirigente, deve dar algum aviso ou encerrar. Pai, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és impressionante, Senhor, a Tua graça é extraordinária. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu vais além do que nós pedimos ou pensamos. Te agradecemos pelo Teu poder em nós que se aperfeiçoa quando nós amamos a Tua palavra. Te agradecemos pela Tua palavra que nos nutre, que nos fortalece, que nos inspira, que nos faz Te conhecer, Senhor. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e que hoje habita nessas 3 vidas que se entregaram a Ti. Escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Perdoa, Senhor, os pecados deles. Lança no mar do esquecimento. Faz dessas crianças homens e mulheres de Deus. Abençoa o Paulo, Senhor, na sua vida, onde ele está inserido, que o Teu Santo Espírito possa fortalecê-lo. Ensina ele, Senhor, a se render, a baixar as guardas, a confiar em Ti. E usa o Paulo, Senhor, grandemente na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde ele está inserido, Pai. Mas também eu quero colocar diante de Ti a vida desses jovens que já Te conhecem e que talvez estivessem perdidos, sem saber o que Tu desejas. Quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida deles que se entregaram a Ti, que se renderam, que disseram sim ao chamado, Senhor. Cumpre a Tua palavra na vida deles. Derrama sobre eles abundantemente a Tua unção, a Tua autorização, para que eles resistam os inimigos, os anticristos. Que eles resistam, Senhor, o maligno, que eles possam afirmar em seu coração, pela fé, que a Tua palavra tem poder, que a Tua palavra foi escrita para eles, que a Tua palavra é para eles. E usa-os, Senhor, grandemente, onde eles estiverem. Protege, Pai, livra do mal. Abençoa também o pastor Paulo. Que o Teu servo, ele possa cada vez mais experimentar da Tua presença, do Teu poder, Senhor, da Tua unção. Abençoa o Teu servo, Senhor, grandemente. Dá a ele a visão que Tu desejas para essa igreja. Leva ele ao deserto para falar com ele. Toca o coração dele, Senhor. Usa, Senhor, o Teu servo, pastor Paulo, para a Tua glória, para que o Teu reino cresça aqui em Caruaru. Abençoa ele grandemente, Senhor. Supre as necessidades dele. Quanto mais ele se render, Senhor, abençoa o Teu servo. Abençoa essa igreja, Senhor. Que esse momento seja o despertar de vidas. Abençoa Luan, Senhor, que está à frente desse ministério. Cuida dele, Pai, fortifica. Dá-lhe força na faculdade, que ele possa ser um servo Teu. E que aqueles que estão ao seu redor reconheçam isso. Para a Tua glória, Senhor, tudo isso, nós Te prometemos toda a glória. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos.